E aí você corre, tem vontade de correr, tá nessa vibe, pois fique bem atento ao nosso Check-up Podcast de hoje, porque a gente vai te dar muitas orientações para que você corra de forma saudável, mantendo a sua saúde e conseguindo os resultados que você deseja, né? Para isso, estou recebendo 2 especialistas nesse assunto. Um que é o médico do esporte, um dos mais importantes do nosso Brasil, diretor da TS Health Center, o maior complexo de medicina do esporte do Nordeste, o orgulho cearense, professor doutor Abaeté Neto, tudo bem? Bem, um prazer, né, estar aqui e a gente falar sobre esse tema, né, tão importante aqui na nossa cidade. Pois é, até porque eu já vi algumas pesquisas de que Fortaleza está com tudo, né? Você vai me falar essas estatísticas já já. E, claro que para quem quer correr, para quem se expõe muito ao nosso sol, tem que ter aqueles cuidados com a pele. Doutor Alexandre cisnando aqui com a gente, não é, doutor? Sim. Não basta correr, tem que se cuidar. Se proteger, se cuidar para manter a pele bem saudável, né? E evitar lesões que te impeçam de continuar correndo. Até porque, vou te falar, o sol daqui, o sol de Fortaleza não brinca não. Esses dias eu fui fazer uma caminhadinha, deu umas 7 e pouco da manhã, o sol já estava valendo. Aí se não tiver a proteção, é tanto que eu tive que arranjar óculos lá na hora, boné, né? Tive que dar uma incrementada na proteção. Exatamente. Esses acessórios, eles são sempre muito úteis, tá certo? Especialmente tecidos, né? Com proteção ultravioleta, né? Que vai te proteger de manchas, do fotoenvelhecimento, mas também é importantíssimo os cuidados de aplicação e reaplicação do filtro solar nas áreas expostas, né? Que sempre fica ali uma área exposta. Coberturas da cabeça, né? Do pavilhão auricular, né? Das orelhas. E, logicamente, também uns óculos de proteção para você evitar lesões na retina e tudo, sobretudo quando o sol está muito quente ou quando você está correndo com reflexo, né, das superfícies tipo areia, né, tipo uma água assim que reflete muito nos olhos e na pele e você recebe duplamente aquela radiação solar, né? Agora, eu fiquei com vontade de correr, viu, doutor Abaeté, mas uma pessoa me falou algo, eu fiquei pensativa. Vou deixar a pergunta no ar, vou deixar ele responder só no final, para o pessoal assistir o podcast até o final. Se é verdade que correr deixa o rosto muito flácido. Natália, eu não vou correr porque eu gasto tanto com minha harmonização facial, gasto tanto com meus tratamentos, aí de repente vai cair tudo. Verdade ou mentira? Não responda. E aí, professor? Professor ou doutor, o que é que você prefere? Não, pode ser doutor Abaeté. Doutor Abaeté. Doutor Abaeté, meu querido, tudo bem, né? Prazer ter você aqui, viu? Ainda bem que a gente conseguiu esse horário na agenda, porque o homem tá famoso demais. Deixa eu te perguntar, Fortaleza com tudo, né? Na corrida. Só que essa história da moda também pode ser um problema, se não tiver os devidos cuidados. Fortaleza, né, hoje, ela é a capital da corrida do Brasil e o segundo lugar no mundo, né, de maior número de praticantes de corrida simultaneamente, através de uma pesquisa que teve, né, a nível mundial nos aplicativos especializados. Então, assim, a gente tem uma orla que realmente, né, tá muito propícia, né, para a prática do esporte, não só a corrida, mas a gente vê vários esportes, né, ali a canoagem, o beach tênis, né, o futevôlei, a bicicleta. Então, assim, mas a corrida realmente se destacou e tem um grande número de adeptos, mas é um esporte de impacto, né, e que necessita de cuidados, né, de atenção para que a gente possa fazer com saúde e não se lesionar. Você viu que nem Bel Marques escapou, né? Hein? Ele realmente ele é um corredor assim que a gente admira porque pela idade, tudo, pelo histórico dele, ele corre muito bem, mas tem as intercorrências que podem acontecer, né? Por isso que tem que ter cuidado. Eu estava agora, né, esse mês passado na Maratona de Berlim. E quem correu lá foi o Drauzio Varela. E ele também, infelizmente, passou mal na prova. Não conseguiu concluir a prova. Ele já fez várias maratonas, mas também lá pelo calor e a hidratação e tudo, ele acabou tendo uma intercorrência e não concluiu a prova. Isso aí, já vou falar, já vou passar para os cuidados. Mas isso aí que você está falando com relação à idade,
prova que é um esporte muito democrático, né? Não tem essa história de idade. Tô velho, não vou mais correr. A gente tem pessoas aí correndo com 70, 80 anos, né, ou mais. Então, assim, realmente, às vezes você tá aqui correndo assim, empolgado aqui na prova e passa um velhinho assim correndo, passa por você e vai embora, entendeu? Então, assim, a gente realmente vê pessoas com várias faixas etárias, né, assim, desde crianças até adolescentes praticando, até, né, as faixas etárias mais sêniores, assim, com qualidade de vida. Isso é muito bom. E o Bel Marques já passou dos 70 ali, né? Ou não? Por aí. Produção, procura aí. Idade 72. Olha aí, ele sabe tudo. Ele é Holanda Júnior, só que ele cometeu um grande erro. Começou a correr, se empolgou, aí foi pra faca. Foi isso, Holanda? Fez o quê? 73, ó, perdeu o prêmio. E aí se empolgou, não fez nenhum tipo de acompanhamento e acabou tendo que operar. Sim, e se empolgou é todo dia, meu filho. Aí fez o quê? Joelho, foi? Menisco. E aí, esse é o maior problema das pessoas, a empolgação sem o cuidado? É o que a gente brinca na questão que são os amostradinhos, né? Na verdade, assim, a corrida, ela traz um bem-estar muito grande e as pessoas começam a se desenvolver na corrida e acaba realmente, às vezes, não sabendo dosar, né? Então, tem que ter muita, assim, disciplina até para saber, né, o quanto você pode correr, uma progressão. E a gente vê hoje, até por essa questão das redes sociais, as pessoas se comparam, às vezes, com aquela pessoa que ele admira, ou com um amigo ou uma amiga que está correndo já há mais tempo e quer acompanhar. E acaba que não respeita o limite do próprio corpo. O cardiovascular evolui muito mais rápido do que a capacidade das articulações de absorver os impactos, os tendões, os músculos. Então, às vezes, a pessoa até tem tem um gás que a gente chama, né, digamos, consegue correr sem ficar ofegante ali, mas a articulação está sofrendo, o tendão, o osso, e acaba gerando a lesão na sequência. Então, o cuidado, né, o respeito por esse processo de evolução é muito importante. Exatamente, o acompanhamento adequado é fundamental para isso. Essa questão da comparação, é importante você ter em mente que a comparação tem que ser feita com o que você era antes de começar a correr ou antes de ter atingido aquele status, né, aquele objetivo que você está mantendo ali. Porque você tentando evoluir a partir, né, de um passo a passo realmente acompanhado, é muito mais saudável, né, e mais adequado do ponto de vista de evitar lesões do que você tentar se comparar com outra pessoa que não tem nada a ver com você, às vezes, né? E você também tem que ver, porque tem gente que consegue evoluir não só do ponto de vista cardiovascular com relação ao condicionamento físico mais rápido do que os músculos e os tendões estão aguentando, mas também, às vezes, a musculatura desenvolve mais rápido e aqueles ligamentos, né, aqueles tendões, às vezes não estão ali preparados para aguentar aquela explosão que a musculatura às vezes consegue fazer para aquele indivíduo naquele momento, né? Então também é uma coisa a ser vista. Então qual a orientação? Quais são as orientações para quem quer começar a correr ou para quem já está correndo para que essa pessoa não sofra lesões? Pronto, a primeira questão é realmente ter um educador físico, né, um professor, uma assessoria que coordene o treino dessa pessoa. Porque se a pessoa for correr por conta própria, vou sair aqui e vou sair correndo, ela não vai ter, né, realmente um planejamento. Tem diferentes tipos de treino. Tem um treino que é para ele, que a gente chama de regenerativo, né, que é um treino de menor impacto, tem treinos mais rápidos, tem treinos mais longos. E essa variação dos estímulos é que faz a pessoa evoluir no esporte sem ter a lesão, ou minimizando as chances de lesão. Então, ter uma pessoa, né, um educador físico, um profissional que tem experiência na corrida, que possa prescrever, né, orientar o treino. A segunda coisa é que ele possa também, né, fazer uma avaliação médica, porque muitas vezes a pessoa quer começar a correr, mas faz tempo que não faz um check-up, né, que não faz uma avaliação pré-participação, não sabe se tem um risco cardiovascular, às vezes tem história, né, de doença na família, ou é hipertenso, ou é diabético, ou tem alguma situação que precisa ser investigada. Então, uma avaliação médica é muito importante, principalmente quando passa ali dos 30, 40 anos, né? A gente indica assim, que realmente
faça essa avaliação para que a gente não deixe passar nenhum problema que ele possa ter uma intercorrência durante a corrida. E a musculação. A musculação, né, o que a gente chama de treino de fortalecimento, tem treinos específicos para quem corre, né, para fortalecer essas estruturas que são mais exigidas na corrida e também prevenir a lesão. Se a pessoa só correr e não fizer nenhum tipo de fortalecimento, ela vai se lesionar, infelizmente. E então, assim, e a outra coisa é respeitar realmente as etapas. Tem gente que no primeiro ano da corrida quer se fazer já uma maratona. Não é assim que as coisas funcionam. Até uma ou outra pessoa, assim, fora da curva, ela pode conseguir fazer, no primeiro ano que ela começou a correr, fazer uma maratona. Mas a imensa maioria das pessoas, elas têm que ter uma maturidade, né, uma evolução no esporte para chegar até esse nível de corrida. Experiência, né? Isso, experiência. E aí ele consegue fazer aquele processo sem lesões. Porque quando você tem uma lesão, vem a frustração, né? Até as pessoas até abandonam o esporte porque, né, se lesionou. Uhum. E o senhor corre também, doutor? Não, eu não corro porque eu tenho um problema na coluna, mas eu pedalo regularmente, Sim. né? E para não ter impacto ali, é o que realmente eu consigo fazer e faço com regularidade. Agora o doutor tá nas corridas, eu tô acompanhando sempre, né? Até tá firme Tá e em forte. todas. Eu gosto muito da corrida, né? Mas das assim, grandes aí, né, Baca? mas foi isso que eu comentei. A gente foi evoluindo aos poucos, né? Sim. Comecei fazendo corridas, né, de 3, 5 quilômetros. Depois fui para os 10, fiquei um bom tempo. Quando foi com 2, 3 anos é que eu passei para as meias maratonas, né? Que aí vão 21 quilômetros. Aí fiquei mais um ano só nessa distância. E aí já no 4º ano de corrida foi que eu fui fazer a primeira maratona. Então foi todo um passo a passo, um processo. Eu já tinha feito centenas de corridas até chegar a uma maratona. Sim. Né? Então assim, a gente conseguia. Aí eu consegui fazer a prova com tranquilidade, né? Sem sofrimento, sem lesão. Mas Uma evolução gradativa. evolução né, gradativa, que a gente fala assim, ninguém nasce, né, maratonista, você se torna um maratonista ao longo do tempo. E a corrida de rua, ela tem também os desafios, né? A própria rua, né? Quais são os principais, assim? O que é que as pessoas devem ficar atentas? Assim, logicamente que não só aqui em Fortaleza, mas em vários locais, primeiro você tem que procurar um local com segurança, né, para correr. Hoje, por exemplo, se você viaja, né, e vai correr numa cidade que você não conhece, você vai nos aplicativos especializados e procura as rotas de corrida que tem, que aí já sabe que são locais mais propícios para a corrida. Você também ter cuidado, principalmente com essa questão do trânsito, né? Porque eventualmente pode, né, ter conflito com carro, moto, bicicleta aqui na beira-mar mesmo, né? Às vezes a gente tem algum conflito ali de corredor com bicicleta, por questão das ciclovias, etc. Então, ter esse cuidado. Segundo ponto, a hidratação, né? A pessoa tem que ter muito cuidado com a hidratação, então é importantíssimo você estar sempre se hidratando ali durante a corrida, né? Pelo menos a cada 2 km, 2,5 km, 3 km você... Água mesmo, aqueles A água já... tônicos, como é que vocês chamam? Gatorade? Os isotônicos. Isotônicos. Quando você vai fazer uma corrida mais curta, geralmente a água já resolve. Mas se você está num momento que está muito quente, né? Que você está suando muito, está perdendo muito eletrólitos, ou é uma corrida muito longa, aí faz a necessidade de você repor esses eletrólitos com os isotônicos. Aí tem vários tipos diferentes, né, que você pode fazer. Ou até mesmo tem umas cápsulas já de sal também que você pode usar. Sim, aí tem o rosinha, tem o azul, tanto faz. Aí tem vários tipos. Tem uns com carboidratos, né, outros sem carboidrato, aí tem vários tipos. Mas realmente é muito importante. Então a hidratação, né? Trânsito, hidratação. Aí vem a questão dos horários, né, da corrida, porque aí vem a questão do sol, que aí o doutor Alexandre vai poder falar melhor do que eu aqui, né, os cuidados relativos à questão do sol, mas é muito importante a influência da temperatura, né, dentro de todo o desgaste que você vai ter ali na corrida, né. Então são todos esses fatores que você vai associar. E logicamente, se você conseguir correr com um grupo, né, é sempre assim, muito mais prazeroso, né? Você vai conversando, um vai ajudando o outro ali. É muito legal, assim, é muito bacana você correr realmente assim em grupo, né? Assim, porque dá outra dinâmica ali. E os lugares mais procurados aqui são beira-mar, onde mais? Aqui em Fortaleza, a beira-mar, sem dúvida, né, é o lugar mais procurado, mas também tem muita gente que corre ali ao redor do Iguatemi, né? Eu vejo muito de manhã, chegando na academia. Ali tem muito ali ao redor, né? Se tornou um lugar assim muito propício também ali próximo do Parque Cocó, né? Então, e do Iguatemi. E tem alguns também que correm na Washington Soares, né? Também é outro local que é bastante assim frequentado, né? Principalmente aos finais de semana. O pessoal faz muitos treinos longos ali, é mais desafiador porque tem muita subida, né? Muita ladeira.
E aí também é bem procurado. Então os principais locais são esses aí. E os horários, doutor? Então, os horários, é sempre bom a gente preferir, quando possível, né, se expor à radiação solar, fugindo daqueles horários em que o Sol está mais perpendicular, né, e, portanto, a radiação incide na pele e no chão para ser refletida para o nosso corpo de uma forma muito mais intensa ali, né, que seria evitar entre as 10 horas da manhã e as 16, tá certo? Sempre que possível. O ideal seria correr no início da manhã ou no final da tarde, mas mesmo nesses horários, não esquecer de uma fotoproteção adequada, tá, Natália? Porque eu costumo dizer, com relação a essa questão de evitar os danos da radiação solar na pele, que desde que o Sol nasce até o Sol se pôr, aquela luz visível que o Sol traz é acompanhada da ultravioleta A, tá certo? Que tem um espectro de radiação muito próximo da luz visível. E essa ultravioleta A é o que causa, principalmente, mancha e ruga na pele, né? Ou seja, ela afeta as estruturas do DNA e tudo, e vai matando ali aquelas células e também fibras elásticas e fibras colágenas. Então é isso daí que gera aquelas linhas de expressões mais marcadas, aquelas rugazinhas e as manchas. É uma das causas de maior procura em consultórios dermatológicos. É isso daí, a questão de manchas visíveis e tudo. Às vezes a pessoa fica até preocupada para avaliar se não é uma lesão maligna e tudo. E protetor mais indicado? Então, assim, na verdade, não tem o protetor mais indicado. Tem o protetor mais adequado para cada tipo de pele. O protetor tem que ser dermatológico, ou seja, de uma marca dermatológica. E por que isso? Porque essas marcas, elas passam pelos testes dermatológicos. Para que servem esses testes? Primeiro, para eficácia, né? Para comprovar que aquele produto entrega aquilo que ele está prometendo, no caso, a fotoproteção, e também para aqueles testes de não irritabilidade e não desencadeamento de alergias. Então, basicamente, é para isso, tá certo? Ou seja, se você estiver comprando um filtro solar dermatológico, ele já está relativamente adequado. Só tem que fazer algum ajuste ou outro com relação a uma dica sobre o seu tipo de pele. Pele mais oleosa, né, pele mais clara ou mais escura, entendeu? E às vezes até a preferência individual com relação a se quer um efeito mais hidratante, se quer um filtro solar mais seco, né? Inclusive para corridas, a gente sempre recomenda aqueles mais secos, tá certo? Ou em creme, né? Um creme mais consistente, ou então aqueles de bastão. E que seja de um fator de proteção solar de pelo menos 30. E nunca esquecendo de reaplicar se você passar mais de 2 horas naquela exposição solar. É importantíssimo isso daí. E com relação aos cuidados do dia a dia, né, assim, vamos dizer assim, com os cuidados pré-treino, é importantíssimo você ter no dia a dia, não só antes de se expor à radiação ali no seu treino, mas ter uma hidratação adequada, tanto do organismo quanto da pele, né? Ou seja, você tem que passar hidratantes, realmente, hidratantes dermatológicos, sempre depois de tomar banho, né? De manhã quando acordar e à noite para dormir. Eu recomendo pelo menos 2 vezes por dia. Por exemplo, depois de um banho durante o dia e à noite, hidratação da pele. E a fotoproteção, que se o indivíduo vai passar, é o que eu recomendo, vai passar o dia em casa sem se expor realmente à radiação solar direta, ali chegando na pele dele, eu recomendo idealmente pelo menos 3 vezes ao dia. Quando acordar de manhã passar, aplicar ali às 11 horas e reaplicar às 14 horas. Pronto. Eu acho interessante que tem muitas apresentações de protetor hoje, né? Tem creme, tem pó facial, tem spray, tem aqueles coreanos hoje que são bem fininhos, aqueles são bons que a gente compra aquela marca azulzinha da farmácia, que ele fica bem fluidozinho. Tá bom? Posso usar, doutor? Pode, né? Pode. Consulta aqui ao tem vivo. Tem vários tipos, né? Bioré. Tem uns... minha assessora para assuntos de cosmética. Exatamente. Tem uns que você pode ver na embalagem,
que eles são water resistant, né? Ou sweat resistant, né? São resistentes à água e resistentes ao suor, né? Sim. Então aqueles dali, eles conseguem se manter na pele por mais tempo e eles são ali dos mais adequados também. E também você pode olhar, além do FPS, que é o fator de proteção solar, que tem que ser acima de 30, você pode olhar o grau de proteção ultravioleta para essa questão das manchas e das rugas, como eu falei mesmo, de manhã cedo. Boa, né? Aí você procurar um fator de proteção ultravioleta A, ali de pelo menos 3 cruzes, né? 3 a 4 cruzes, tá certo? Sim. Você tem. A dica é procurar o que a gente vê lá na embalagem como PPD ou então PA, que é proteção ultravioleta A, basicamente é isso. Eu acho legal porque, assim, apesar das lesões, dos problemas, mas é muito bom ver o quanto as pessoas estão se cuidando mais, né? Estão correndo mais, estão protegendo mais a pele, o poder da informação, né? E hoje tá muito diferente, né, professor, doutor? Um ponto, assim, que gera muita discussão e interesse é o tênis, né? Sim. Qual tênis? Eu tô aqui com a lista de perguntas, viu? Porque nessa questão dos cuidados a escolher o fotoprotetor, também o tênis é uma infinidade, né, de possibilidades e preços, né? E não necessariamente só o tênis caro é que vai, né, ser necessário para uma corrida, mas assim, tem que ser um tênis adequado. E qual a dica? Diz aí. A dica é que, primeiro assim, quando a pessoa for começar a correr, que ele realmente tenha um tênis com um bom amortecimento, né? Para o início da corrida, é um tênis que vai amortecer esses impactos. E aí tem realmente vários tipos, né? Vários modelos e com diferentes preços, né? Mas que ela consiga adequar dentro do que ela consegue investir ali no tênis, primeiro um tênis de amortecimento, que é o tênis que ela vai usar, assim, digamos, na maior parte dos treinos, na maior parte das suas atividades. Aí quando a pessoa vai evoluindo na corrida, ela vai sentir a necessidade de ter tênis mais específicos para um treino mais rápido, ou para o dia da corrida oficial, ela tem um tênis assim para a corrida. Mas para começar, né, um tênis só, sendo um tênis de bom amortecimento, que é uma categoria, né, do tênis de amortecimento, ele consegue dar conta. Só chegar na loja e falar isso. Preciso de um tênis com amortecimento para a corrida. Exatamente. Qual a sua marca preferida? Não, para ser bem sincero, assim, eu uso tênis de diferentes marcas, assim, eu até porque como eu gosto de orientar os pacientes sobre os tênis, eu tenho que testar, assim, diferentes marcas. Qual entendeu? a preferida? Hoje não tem eu já fui fã da Nike, usei muito tênis da Nike no começo, né? Hoje eu estou usando muito da Adidas e da Puma também, e ASICS. Então, e New Balance, são os que eu gosto mais. Super político, todas as melhores. Então, assim, podem mandar para ele na casa dele qual o endereço para receber. Já ganhou, viu? Mas eu realmente sou merchan desse, viu? Hoje ele ganha vários tênis aí. Eu não tenho, assim, realmente uma marca específica, porque cada um, agora o que eu posso dizer, os tênis estão se desenvolvendo muito rápido mesmo. Inclusive tem marcas nacionais, né, que estão se desenvolvendo como a Olímpicos, né, e tá tendo tênis de altíssima qualidade com um preço bem acessível comparado ao mercado, assim. Então, a gente não falta opção. Tenho muitas perguntas aqui, você vai responder rapidinho, tá? Que uns quiz aqui, quiz da corrida. Vamos lá, é importante fazer alongamento antes e depois da corrida? O alongamento para a corrida, ele não é aquele alongamento tradicional que a pessoa fica parado se alongando. São alongamentos dinâmicos, que a gente chama também de mobilidades educativas. Então, é importante, mas não aquele alongamento tradicional. É um alongamento mais dinâmico. Mas tem que ter. Sim. É importante. Antes e depois? Normalmente só baixo uma vez. Só uma vez? É melhor antes ou depois? É melhor fazer um pequeno aquecimento e depois alongar. Aquecimento, e alongar. corrida? Não necessariamente corrida, aquecimento com exercícios... Não, aquecimento, a corrida e depois alongar ou não? Aquecimento, alongar e corrida? Aquecimento, alongar e corrida. Tudo bem. Tô anotando aí, viu, Alana? Vai voltar não? Pode mais não? Agora, uma coisa que não pode esquecer, né? Antes da corrida é o aquecimento, né? Importante. Pois é. Né? É muito importante. Como é o aquecimento? É porque o aquecimento é basicamente para lubrificar, digamos, as articulações, tendões e também para o coração ir aumentando, né, seus batimentos de forma mais gradual. Porque se você começar do zero e já começar a correr, você vai ter uma aceleração muito rápida cardíaca também, isso aí vai gerar uma sensação muito maior de cansaço e esforço, além de não ser saudável. Então, você fazendo um aquecimento que basicamente às vezes é correr
um quilômetro ou 2 num ritmo bem leve, quase uma caminhada acelerada, né? E você vai progredindo. Eu me lembrei agora, tá, Natália? Desculpa. O Ronaldinho Fenômeno, mesmo com toda aquela equipe de preparador físico que ele tinha, quando ele saiu daqui para jogar no exterior, na Europa, ele começou a fazer musculação de uma forma muito intensa, ganhou uma musculatura muito forte e ele se lesionou numa arrancada que ele deu. Eu me lembro muito bem. Então, assim, isso é importante para reforçar aquelas duas coisas que o Abaeté mencionou no início, né? Essa questão do acompanhamento e de uma evolução gradual para você chegar, né, num ritmo mais forte, seja uma meia maratona ou uma maratona. E também essa questão do aquecimento é importantíssima. Preciso obrigatoriamente fazer musculação para correr? Precisa fazer fortalecimento. Se correr sem fazer, vai se quebrar. Quais as lesões mais comuns da corrida? As mais comuns que a gente tem é joelho, né? Principalmente a condromalácia patelar, sobrecarga de meniscos, né? Tem também a canelite, que é uma dor aqui na região da perna, na parte anterior da perna, como se fosse na tíbia, uma sobrecarga no osso da tíbia, que realmente incomoda muito e pode chegar até uma fratura, né? E coluna, também dores na coluna do lombar, é muito comum. Daqui a pouco nós vamos saber como é que isso é tratado lá pela equipe TS Health, tá? Que eu sei que tem toda uma estrutura para tratar essas lesões. Quais os músculos mais trabalhados durante a corrida? Na corrida trabalha muito a panturrilha, né? Os músculos ali da panturrilha. Trabalha a região também da coxa, posterior de coxa, adutores, né? E trabalha a musculatura que a gente chama do core, né? Que é abdômen e a musculatura paravertebral. Então, todas essas estruturas que eu falei, elas têm que estar bem fortalecidas para a corrida. Qual o mais eficaz? Correr de manhã cedo ou à noite? O mais eficaz é o horário que a pessoa pode ir sem faltar. Não, assim, realmente o importante é a pessoa ter uma constância, né? E conseguir encaixar a atividade no seu horário, mas não teria assim uma diferença, digamos, em termos médicos, né, de benefício da corrida, seja de manhã ou à noite. Se bem que de manhã, quando você começa o dia correndo, já é outra disposição, né? Aqui na nossa cidade, né, a gente vê aquela vista, né, a natureza ali de manhã. Tem dias até que golfinho aparece ali na beira-mar, né? Então, assim, com certeza, se você for pensar nesse ambiente, a correr aqui pela manhã, pra gente é muito especial. Mas em termos de benefício de saúde, os dois estão bem adequados. 5 horas da manhã já está cheio de gente correndo. Eu desço para pedalar e eu vejo. Correr em jejum é uma boa ideia? Depende do quanto você vai correr, né? E o seu costume, tá certo? Tem pessoas que, quando se comer, eles não sentem bem correr, ele fica enjoado e tudo. Então, às vezes, as pessoas comem na noite anterior um jantar com mais carboidrato, né, uma massa, por exemplo, você vai estar já com bastante nutrientes, né, para o dia seguinte, e você consegue correr 40 minutos, 1 hora, sem precisar se alimentar. Mas se for uma corrida muito longa, né, aí é importante você também ter a reposição dos carboidratos durante a corrida, que a gente tem um gel assim, de carboidrato, você vai usando a cada 30, 25 minutos, 40 minutos, você vai repondo. A importância da alimentação para a corrida? A alimentação é essencial, inclusive assim, para a prevenção de lesões. A gente tem vários casos de pacientes que a gente acompanha, principalmente mulheres que às vezes querem emagrecer muito, elas correm e às vezes não se alimentam tão bem ou seguem uma dieta muito restrita em calorias e acabam sofrendo lesões, porque o osso enfraquece, os tendões enfraquecem, porque não estão recebendo uma quantidade adequada de nutrientes e está tendo um exercício de impacto. Então tem às vezes fraturas, né, tem lesões de tendões por causa da alimentação ou por falta de alguns nutrientes, algumas vitaminas, né? Falta de cálcio, ou algumas vitaminas específicas, ou falta de ferro. Então, uma alimentação adequada é essencial para prevenir a lesão também. Por que muitos corredores usam relógio esportivo ou aplicativo durante o treino? Pronto. É exatamente aquela coisa lá do começo, né? A gente tem um treino todo planejado. Quantos minutos você vai correr no aquecimento? Qual a distância que é esse aquecimento? Quantos minutos você vai correr com determinada velocidade? Então, o relógio, ele controla ali o seu treino, ou o aplicativo no celular. Então, o seu professor, o seu educador físico, a assessoria, manda o treino para o seu relógio ou para o seu celular, e você vai acompanhando, ele vai te dizendo, agora corre tal velocidade, agora descansa 1 minuto, agora corre de novo. E aí, ele controla todo o seu treino. Alguma pergunta do estúdio? Porque aqui eu tenho mais umas 50, mas eu quero passar logo para a TS Health ali, porque eu estou na expectativa de saber quais são, né, os
os tratamentos, o que é que tem lá para dar suporte para essas pessoas com lesão. Muita gente com lesão, né, doutor? A gente atende aí por mês, né, mais de 600 pessoas aí com esse tipo de lesão. Olha, se você tá com alguma dúvida que eu não perguntei aqui ainda pro doutor Abaeté, vai aqui no Instagram dele agora, tá? É doutor Abaeté, né? @Prof. Abaeté. @Prof. Abaeté e TS Health Center. Mas vai no particular dele e diz assim, ó, assisti ao seu podcast, ó, e amei. Vai lá, por favor. E aproveita e tira as dúvidas lá. Para ele, você tem que responder, viu, doutor? Por favor. Com certeza. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre as lesões. Tem uma pergunta aí? Fala aí. Se ele explicar, se souber, a diferença, os benefícios ou não de um tênis sem placa e um tênis com placa. Tênis com placa e tênis sem placa. Pronto. Essa questão do tênis, né, como eu falei, tem vários tipos de tênis, né, para cada fase, né, de evolução dentro da corrida e para o objetivo daquele treino ou da corrida. Os tênis que é de placa são tênis que a gente chama de placa de carbono, né, onde a gente tem uma estrutura no tênis que faz a pessoa ter uma economia de energia na corrida e também correr mais veloz, porém, é como se a pessoa desse pequenos saltos, é como se fosse uma mola, digamos assim, dentro do tênis, e aí ela vai correndo, mas é como se fosse pequenos pulos, assim, a cada passada. Isso gera também uma certa sobrecarga em estrutura se a pessoa não estiver preparada. Então, o tênis de placa, ele é um tênis para ser usado no dia da prova, ou em treinos específicos, né, de velocidade, treinos de tiro, mas se a pessoa for usar isso em todos os seus treinos, ela vai se lesionar. E também não é um tênis para iniciantes. Se o iniciante começar a correr, comprar um tênis de placa, primeiro ele vai gastar um dinheiro, porque são tênis caros, e vai gastar uma coisa que ele não vai estar tendo benefício. E segundo, ele pode até se lesionar. Então são tênis indicados ali para a pessoa que já está correndo há 1, 2 anos, né, que já conseguiu ter uma maior evolução dentro do esporte, aí vale a pena ele investir num tênis mais específico desse. Mas aí eu volto àquela mesma situação, às vezes a pessoa vê na rede social, ou vê, né, uma pessoa correndo com esse tênis e quer um igual, porque achou bonito e tudo, mas é um tênis que é excelente, porém tem que ser usado da forma correta, senão ele pode propiciar até lesões. Pois é, então vamos lá. De que forma essas pessoas são tratadas lá? Como é que está a equipe TS Health? Eu sei que vocês estão só crescendo, avançando, a equipe maravilhosa. Hoje, né, a gente tem uma equipe assim, realmente bastante integrada, né, e robusta. O nosso corpo clínico hoje, só de médicos, eles são mais de 25 médicos. E quando a gente envolve aí nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, a gente passa de 40 profissionais dentro do nosso complexo lá de medicina esportiva, todos eles, né, trabalhando de forma integrada para que esse esportista, né, essa pessoa que chega lá para buscar o nosso serviço, ele consiga resolver todo o seu problema lá. Então ele é atendido pelo médico, ele é avaliado, ele já inicia o tratamento médico, ele é encaminhado para o fisioterapeuta fazer sua avaliação e fazer seu tratamento. Se ele necessitar, né, de uma avaliação nutricional, ele já faz essa avaliação. Depois ele vai fazer o fortalecimento, a academia já vai com o nosso educador físico, ele já tem experiência, por exemplo, na corrida, né? Então ele vai treinar aquela pessoa para treinamentos para a corrida. Então a gente consegue, né, de forma integral, resolver, digamos, a vida daquela pessoa ali. E aí a gente, além desse corpo, né, de profissionais bem robusto, a gente tem hoje muita tecnologia lá, né? Vários equipamentos assim de ponta, que é como se fosse igual um grande clube de futebol, que tem todo aquele departamento médico, né, com diversos recursos para as pessoas conseguirem se recuperar mais rápido e com qualidade e voltar ao esporte, né, o mais cedo possível. A gente tem isso lá. Porque a pessoa, quando ela está ligada num esporte como esse, ela não quer parar, né, ou quer voltar o mais rápido possível. Às vezes já tem uma corrida, às vezes até internacional, que já se inscreveu, já comprou passagem, já comprou, né, inscrição, hotel, tudo, e ele quer se recuperar para aquela atividade que ele já se programou. Então a gente consegue, através dessa tecnologia, né, encurtar esse tempo de tratamento, né, e trazer essa pessoa de volta ao esporte. Às vezes nem para, só ajusta o treino, a gente conversa com o treinador dele, conversa com o preparador dele, ajusta os treinos para que ele possa ou não parar, ou parar o mínimo possível e cumprir os seus objetivos. E para isso a gente tem toda essa rede de profissionais, como também de tecnologia, que eu diria que hoje a nossa clínica, né, o nosso centro, a TS, ela está
dentro do que há de mais moderno aí no nosso país, e até mesmo em termos mundiais a gente tem tecnologias lá que são de ponta mesmo, que tratam atletas profissionais de futebol na Europa e em vários locais do mundo. Então, quem está aqui em Fortaleza, né, e que precisa desse tipo de serviço, ele está com uma estrutura realmente bem robusta de tratamento. Em qualquer momento, né? Ou no início, ou já mais avançado. A gente trata lá desde a pessoa que ainda quer começar a correr, né? Ou pessoas que estão bem iniciantes, até mesmo atletas profissionais de alta performance, que vão para os mundiais do Ironman, que vão para as maratonas internacionais, que são os atletas de ponta do Brasil, que temos aqui no Ceará, né? Maratonistas assim, de altíssimo nível, a gente tem todo esse público lá também. Então, desde a pessoa que quer correr porque quer perder peso, ou por qualidade de vida, ou por socialização, até aqueles que realmente querem performance, né? Alta performance a gente consegue tratar. E a equipe, como você falou, bem preparada, né? Multiprofissional mesmo. Grande parte da equipe também está, né, dentro do esporte, né? Muitos praticam corrida, outros esportes como o ciclismo, né? E outros esportes. A gente tem diversos esportistas lá. São pessoas que vivem, né, isso no dia a dia e entendem o lado do atleta ali, do esportista que não quer, né, parar e que precisa se tratar. Então a gente tem muito essa conexão e todo mundo integrado. Eu acho que a nossa grande diferencial é esse, a gente ter uma equipe que está muito integrada, conversando entre si para buscar as melhores soluções. E sobre que vai ter ampliação lá da estrutura? Nós estamos em fase final, né, de ampliação aqui. Eu acredito que agora já no mês de novembro estamos inaugurando, né, já seria a terceira ampliação da clínica, né? Já teve 2 anteriormente, essa é a terceira, onde vai aumentar a nossa capacidade de atender, né, essas pessoas que hoje realmente a gente já está faltando espaço, né, lá para a gente conseguir atender, e aí vamos ter novas salas de procedimentos, de atendimentos, novas tecnologias, né? Com maior conforto, né, a gente conseguir atender essas pessoas. Então, acredito que agora em novembro já devemos estar inaugurando aí essa novidade. Vamos estar lá acompanhando tudo, né? E tem a corrida chegando em dezembro também, né? As mulheres... a gente está preparando, né, um projeto muito bacana que nós somos convidados a preparar aí 10 mulheres, né, para correr a corrida da 21K Terra da Luz, que vai ser agora em dezembro. Mulheres que passaram por diversas, né, dificuldades, né, diversas situações desafiadoras aí na sua vida pessoal, e algumas não praticavam nada de esportes, outras, né, estavam já começando, e elas estão sendo preparadas desde a parte do educador físico, né, o fisioterapeuta, para que a parte médica, nutricional, para que elas possam se preparar e fazer essa corrida que vai ser agora em dezembro. Então, é um projeto que a gente está muito animado, né? E esse projeto das Mulheres 21K é apenas um projeto piloto para uma corrida que vai ter em março do ano que vem, no Dia da Mulher, todo dedicado para as mulheres, que é a Mulheres 21K, onde vai ter uma meia maratona exclusiva para mulheres em homenagem ao Dia da Mulher. Muito bem, é isso aí. TS Health, ninguém segura. Não, doutor? E eu estou aproveitando essa expansão da TS para expandir a dermatologia, que já contava com um atendimento dermatológico lá mas mais simples, né? Mais voltado para consultas, e agora a gente vai ter um espacinho mais estruturado, né? Com mais tratamentos disponíveis, coisas que eu fazia fora, eu vou passar a fazer lá. Quando da finalização dessa expansão, a gente vai ter a dermatologia lá na TS bem implantada, se Deus quiser. Doutor, estouramos na audiência esse ano. Vocês vão ter que voltar mais vezes, até porque a gente tem muitos assuntos para falar, né? A sua área. Quero agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou acompanhando tudo aí da TS Health. Quero agradecer o apoio incrível na festa, no Troféu Checkup, ver vocês com a gente lá, dando aquela força, né, para a maior festa da saúde e da estética do Ceará. Claro que a TS não poderia ficar de fora, né? Com certeza. E parabenizar por mais um evento, né, de sucesso aí, que venham muitos e muitos, né, futuros eventos. O pessoal está dizendo que a régua, como é? A régua tá alta? O sarrafo tá alto. O sarrafo tá alto. Vamos ralar aí para o próximo ano, começar a trabalhar de hoje.
Não é não, doutor? Então, ó, já compartilha, já segue o canal, tá? Vamos dar mais ibope aí pra gente. Eu já fiquei mais famosa aqui do lado deles, tá? Mas me ajuda aí, vai compartilhando. Não esquece que todo domingo tem programa Check-up, somente há 27 anos, na TV Diário para todo o Brasil, o programa de saúde mais antigo do Brasil, Moral. E terça-feira temos a reprise também às 21 horas, sempre com matérias muito importantes para a sua saúde e seu bem-estar. Antes de eu ir embora, deixa eu dar o presente para vocês lembrarem da gente lá no escritório, Olha no que consultório. Ó, Gostei, viu? Muito Check-up bom. Podcast. Bom demais, muito Excelente. obrigado. Obrigado, viu? Agradeço demais a presença, viu, doutor? Sou sua fã, você sabe, né? Não É só recíproco, eu, mas é recíproco. Fortaleza todinha, fã dele. Obrigada, doutor. Gostei da pele, vi você sua paciente. Show. Vai querer que eu responda a pergunta sobre a flacidez? Ficou nos 45 do segundo tempo. Correr deixa a pele flácida? Então, é uma pergunta um tanto polêmica, mas que tem fundamento, né? Pelo seguinte, a questão do impacto, pegando uma pele desidratada, né? Uma pele fotoexposta sem proteção, certamente vai contribuir sim para aquela flacidez, né? Até mesmo para aumentar ali estrias ou algumas lesões de pele, né? Aquele esgaçamento e tudo, e aquela falta de vivacidade da pele. A pele que é submetida a esses estresses, sem estar hidratada e fotoprotegida, ela vai, sim, potencialmente cair, né? Desabar. Pode ser que tenha mais intensamente aquele desabamento da face e de outras partes, sobretudo se o indivíduo está com um certo sobrepeso. Mas, qual é a notícia boa relacionada a isso? Se o indivíduo adquire e usa regularmente um tênis adequado, né, com um amortecimento adequado para a corrida, como a Maité explicou muito bem. Se ele, especialmente se está ainda em situação de sobrepeso, procura roupas, né, especialmente as mulheres, mais ajustadas, com um tecido elástico mais forte, uma elasticidade mais forte, bem ajustada, especialmente se evitar aquelas costuras, né, no arrebate ali da roupa, mas uma roupa mais estruturada para evitar essa questão do balanço, né, do impacto ali em áreas como mama, abdômen e tudo, e região ali do quadril, vai estar mais protegido e principalmente o fundamental, hidratar a pele regularmente e fotoproteger de forma adequada. Muito bem. E pro doutor Alexandre fazer a manutenção. Fazer a prevenção para ficar tudo em isso aí. cima. Prevenção e os cuidados diários são realmente o fundamental. Muito bem. Beijinho e até a próxima edição do Check-up Podcast. Tchau, Show. tchau.